O próximo conto é um conto africano. Estou aqui na dúvida qual será. Ok, vamos ver uma coisa. Tente repetir este som. Sumbum, 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 bum, bum, bum. Atenção, ouçam com muita atenção, porque se diz na etnia mandinga, quando o filho nasce, ou filha, mesmo antes, os africanos do continente, nós ilhéus não temos esse hábito, feliz ou infelizmente, não sei, quase sempre um africano tem dois nomes. O nome com que lhe chamam e o seu nome. Só ele e a pessoa que deu e a lua é que sabem esse nome. Por isso, há muitas tribos, tu perguntas como é que te chamam, eles dizem, chamam-me de fulano, porque é o nome com que as pessoas lhe chamam. O nome dele é uma propriedade muito individual. Tu não podes ir a outra pessoa, porque corre com medo que a pessoa não te faça feitiço, não te faça qualquer coisa. Então, o teu nome é só teu, só sabe a lua e o teu pai ou o teu padrinho ou madrinha, a pessoa que te deu o nome. E dizem, quando o filho nasce, antes da primeira noite de vida, de apresentar a lua, a pessoa que dá o nome à criança, mesmo antes de dar o nome, mete esse conselho no ouvido e que se vai repetir por toda a vida, pelo menos na etnia mandinga. Filho ou filha, nunca dances nem cantes o tambor dos anões, que é este som. Sumbum, sumbum, cá. Sumbum, bum, 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 cá. Como é? Sumbum, sumbum, cá. Sumbum, bum, bum, cá. Quando forem para a África, tapem bem os ouvidos, porque dizem que esse som vem não se sabe de onde, do centro do continente. Vem levado pelo vento, pelo estremecer das folhas, pela corrente dos rios, por tudo. Vem desde lá de fundo em direção ao litoral. Diz que a África, que a vida apareceu por lá, em África. O homem dizem que apareceu por lá. Dizem que mesmo antes desses mesmos homens, esse som povoa todo o continente. E eu vou repetir porque gosto de vocês. Sumbum, sumbum, cá. Sumbum, bum, 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 cá. Dizem que quando ele nasceu, ele, o Filho de Deus, Kaku Anansi, o Homem-Aranha, ele não era o primeiro, ele era o zero, o princípio de tudo. Kaku não era a palavra, Kaku era o próprio verbo. Kaku não era a movimentação, Kaku era o próprio gesto. Kaku não era homem, Kaku era o homem. Dizem que ele é tão perfeito, tão perfeito, tão perfeito, que Deus o fez e pôs na terra para que todo mundo soubesse, cada vez que olhasse para Kaku, Deus existe, porque ele é assim. Por isso era a existência do Kaku. Mas esse mesmo Kaku, por respeito, porque Deus sabia que mesmo antes dele acontecer, lá, porque se Deus existe, é pela nossa existência. E se nós existimos, é pela existência dele. Sem homens, não há Deus. E talvez sem Deus, não haja homens. E Deus sabia isso, que mesmo antes dele existir, já havia esse som que via desde o centro do continente, retumbando, vindo com as folhas, com o vento, com a corrente dos rios, com aqueles trilhos calçados durante séculos e séculos de pés descalços do interior ao exterior, como tudo de perfeito na vida, de dentro para fora. O Deus já sabia que existia esse som e cochichou no ouvido do filho dele: filho, embora sejas meu, nunca cantes nem dances o tambor dos anões, que era sumbum, sumbum, cá. Sumbum, bum, 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 cá. Mas Kaku, por ser filho de Deus, por ser o zero e não o primeiro, era mais do que a perfeição. Ele era a perfeição feito gente. Ele foi crescendo e foi esquecendo dos aconselhamentos do pai. Um dia, estava ele deitado na sua cama, a dormir, quando sentiu vindo, não se sabe de onde, do centro do continente, esse som inebriante que foi subindo da ponta dos dedos, passando pelo dedo, pela mão, antebraço, braço, alojando no coração, revertendo na cabeça, com a inebriado, pôs em pé na cama e disse: meu Deus, de onde que veio esse som maravilhoso que eu nunca ouvi na minha vida?
Haver alguém que toque melhor do que eu o tambor que exista nesta terra e se atreva a tocar para que eu ouça. O que é isto? Quem me está a desafiar? E levado pela vaidade, salta da cama e vai em direção procurando esse som. Diz que ele andou, fez o caminho inverso, aí do exterior para o interior, sem ter pedido licença dos seus antepassados. Porque ele não tinha, ele era o filho do homem, era o zero. Ele foi percorrendo esses trilhos todos, quando de repente não sabe de onde, no centro, onde tudo nasce, tudo começa. Estavam lá eles, todos reunidos, os tambores, a tocar os tambores, os anões. Sumbum, sumbum, cacapacapap, sumbum, bum, 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 capacapacapap, sumbum, sumbum, pacapacapap, sumbum, bum, bum, pacapacapap, sumbum. E estavam todos dançando, quando o Kaku de repente, levado pelo som, deixou-se descobrir. Quando deu-se conta, aquele som que estava a tocar cada vez mais alto, parou. Ficou a abrir os olhos. Oh! E os anões todos fuzilaram-lhe com os olhos. Quem tu és e o que é que fazes cá? Eu sou Kaku, o Anansi, o Homem-Aranha. Sim, mas o que é que tu fazes cá? Tu nunca ouviste dizer que não se pode dançar, nem vai tocar o tambor dos anões? Para que isso aconteça, não nos podes ver. Lembrou-se que há muito tempo alguém lhe tinha dito isso. Pois então vamos lançar-te a maldição dos anões. O chefe dos anões, que nos anões, no mundo dos anões, não é o mais alto, é o mais pequeno, avançou em direção ao Kaku com aquele seu braço curto e o seu dedo pequeno, esticou a mão ameaçadoramente em direção ao Kaku. Quando ia lançar a maldição, as mulheres anãs, que também têm os olhos na cara, gritaram todas: não! Não faças isso! Não toques nele! Não, 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 não! Por quê? Naquele tempo não havia telemóvel. Sorry, esquece-me que estou. Não toquem, não toquem, não toquem! E de repente, não toquem. Por quê? Se vocês tocarem no Kaku, faremos greve. Acabamos com a raça dos anões. Não toquem nele, não toquem nele. Porque sim, eu não vos disse quem era o Kaku. Dizem que a cor era tão belo, tão belo, tão belo, tão belo, que o sol tinha vergonha de sair onde tivesse o Kaku, do belo que ele era. O sol tinha ciúmes do Kaku. Dizem que Kaku era tão belo, tão belo, tão belo, tão belo, que as savanas africanas antes eram cheias de montes altos e escarpadas. De tanto ciúme que tiveram do Kaku, fizeram todas planas e criaram aquelas savanas extensas, inacabáveis, que se perde da vista, de ciúmes que tinham do Kaku. Dizem que ele era tão belo, tão belo, tão belo, tão belo, que as mulheres diziam: ai, oxalá, meu filho, quando cresça, seja como o Kaku. É mentira. Era impossível. O Kaku não era um homem, era o filho dele. Não era era o. Dizem que as mulheres, quando discutiam com o marido, os maridos diziam: olha, sua Palermo, pensa que sou o Kaku? Não penso, tanto que não penso que eu vou até com ele. Iam ter com o Kaku, de belo que ele era. E as anãs tinham os olhos na cara, dizendo: se você toca naquilo, acabou-se a brincadeira para todo mundo, acabou-se. E os anões tiveram um receio, né? Tá bem, então Kaku, pode sair daqui, incólume, mas com uma condição: nunca dances, nem cantes o tambor dos anões, ouviste? Sim, assim farei. Foi-se embora. E o tempo foi passando. Mais uma vez, o Kaku esqueceu daqueles olhos incandescentes e aquele dedo apontando para ele. Um dia estava ele deitado na sua cama outra vez, quando na sua aldeia, onde estava o seu harém, entrou um homem com um tambor que tocava. E as mulheres: olha um tocador. E levado pela vaidade, o Kaku sai da sua casa e diz: olha, quem se atreve a entrar aqui nas minhas possessões e tocar? Sou eu, Atabé. Aproxima-te e traz o teu tambor, que vou mostrar-te o que é tocar, Atabé. E agarrou no tambor e pôs entre as pernas e começou a tocar. O que ele tocou? Subum, bum, 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 cacacacaca, subum, bum, bum, pacacaca, subum, bum, bum, pacacacaca, subum, subum, cap. E o toque é assim, quando começa desde a ponta dos dedos, passa pelo dedo inteiro, pela mão, antebraço, braço, coração, passa pela garganta, choca no cérebro, começa a reverberar e de repente o corpo, inebriado pelo ritmo, começa a pedir dança. E qual é a dança que ele vai dançar? A dança dos anões. Começou a dançar e a tocar, parecia louco, tocava e dançava, mexia-se, tocava e dançava e de repente
As mulheres olhavam para ele. Uau! E o Cacu pensava, meu Deus, como é que eu toco bem? Tocava, e de repente senti um peso nas costas. Disse, uma mulher não resistiu, atirou-se às minhas costas. Querida, vai-te embora, deixa-me acabar de tocar, não atente. Continua a tocar. De repente o peso aumentou. Já são 2. Querida, deixa-me em paz. Deixa-me mostrar o atabefe, fiquei a tocar. Depois de acabar, eu atendo-vos. Segui tocando, para cá, tocando. De repente o peso eram 4. Queridas, calma, deixa acabar a minha empreitada, depois falo com vocês. Seguia tocando. De repente, parece que tinha um exército de mulher nas costas. Ele seguia tocando, o joelho dele começou a dobrar. Ele louco, continuou a tocar, o joelho dobrou, beijou a terra. Ele tocava, calma, já vou, há tempo para todas. Tocava. O peso foi aumentando e o rosto dobrou-se, mas dobrou-se em cima de um charco. E ele foi olhar para ver o reflexo da primeira mulher que começou com aquela brincadeira toda e dar-lhe um raspanete. Quando ele olhou, não viu nenhum rosto. E olhou em frente, viu o rosto de horror e de estertor das mulheres. Cacu, desgraça, Cacu, olha para ti. Quem foi? Olha. E ele levantou e olhou. Dizem que as costas de Cacu cresciam um monte. Meu Deus, não toques mais, não, que ele não conseguia deixar tocar. Ele continuava a tocar, e à medida que ele tocava, o monte ia crescendo. Para que ele não conseguia, seguia tocando. Ele seguia tocando, e à medida que ele foi tocando, o monte foi crescendo. E ele foi desaparecendo pela terra. E se ouvia, vindo do fundo da terra, o barulho. Como é que era? Dizem que até hoje, essa pulsar da terra, se forem para a África ouvirem com atenção, vocês vão ouvir esse som que vem lá dos fundos. E em cima, para que ninguém duvidasse da sua obra, que ele existiu, dizem que Deus criou o monte Kilimanjaro e pôs neve na sua cumbre, por mais calor que faça em África, para que as pessoas saibam que ele existe e que lá no fundo, na sua raiz, está o seu filho, aquele que ele criou e enviou para a terra, que desapareceu e morreu por uma simples coisa mortal: a vaidade. Muito obrigado.